Meu amigo, o mercado financeiro está realmente preocupado com o futuro econômico do Brasil. Na verdade, com um grande problema hoje para o crescimento econômico do país, de acordo aqui com o pessoal do Goldman Sachs. Pois é, para o mercado de forma geral, de acordo com esse economista dessa instituição, o problema 1, 2 e 3 do Brasil é fiscal, ou seja, a prioridade máxima e o tópico que deveria ocupar a maior parte das atenções. Parece que não tem muita gente no mundo político ligando para isso, essa é a verdade. O orçamento, o relatório do orçamento apresentado, nos mostra isso claramente. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal a respeito desse tema, uma irrealidade, uma peça de ficção que mostra que ninguém está ligando para essa história, mas o mercado está de olho sim nesse problema que é a raiz dos males econômicos que afligem o Brasil e que infelizmente devem continuar por aí há algum tempo, uma vez que não há o menor interesse da parte de ninguém de resolver essa situação. Então, vamos conversar sobre esse assunto, analisar esse tema em mais detalhes, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, aqui é uma opinião, claro, né? Mas é uma opinião muito embasada, porque o senhor Alberto Ramos é o economista-chefe do Goldman Sachs para a América Latina. Então, é um cara que está acostumado a lidar com a economia desta porção do planeta Terra, ultra-esquerdista e que não sai do lugar nunca. Uma região afundada em vários problemas socioeconômicos, mas que realmente tem no aspecto econômico a sua grande trava para o crescimento, para o desenvolvimento. Uma região que não sai do lugar. É impressionante e é generalizado. Não é só o Brasil, você tem Venezuela, você tem Bolívia, Peru, países que estão bastante deteriorados. A Argentina começa a se recuperar, mas a gente não sabe até quando que isso vai, se é um projeto de longo prazo para o país ou se é apenas um mandato de um presidente com uma visão mais correta. Enfim, é o que a gente conhece da América Latina e o cara aqui conhece melhor ainda essa situação. E ele mandou a real a respeito do problema que o Brasil enfrenta hoje, o maior problema, né? Ele diz que pela perspectiva de mercado, o problema 1, 2 e 3 do Brasil é fiscal. Ele cita esse tópico porque, é claro, você tem problemas de ordem institucional, a gente está vendo o que o STF está fazendo aí, a perversão das instituições. Você tem problemas aqui no Brasil de ordem social, como a segurança pública, uma coisa muito importante que pesa muito na estrutura do Brasil e nas chances do país em algum momento, sabe-se lá com qual grau de fé a gente diz isso, se tornar um país sério, desenvolvido, mas do ponto de vista econômico, sob uma ótica econômica, perspectiva de mercado, como ele falou, não tem outra coisa que se dizer. Problema fiscal de fato, né? Enfim, ele está participando aqui de um evento que acontece, aonde que está acontecendo isso? Enfim, tá o pessoal da XP que está organizando, Departamento de Economia lá da Universidade de Miami, tem a participação aqui do pessoal da XP, obviamente, da Capital Investimentos, Banco Mundial, enfim, tem um monte de gente participando desse evento, dessa história aí. E aí o senhor Alberto Ramos explica essa posição dele. Ele diz aqui: países com maior dívida como o Brasil tendem a crescer menos em média e ter maior volatilidade na microeconomia. Ou seja, não há crescimento orgânico para um país endividado, até porque um país com uma dívida muito grande é um país que tem que pagar um serviço de dívida muito grande. Ah, mas os Estados Unidos, beleza, tem a moeda mais forte do mundo, uma moeda que tem uma demanda que é quase infinita. É um país que pode se dar ao luxo de fazer estripulias. Mas pense num país em desenvolvimento, como o Brasil, que não tem uma moeda demandada mundialmente, globalmente. O que acontece para esse país ter uma dívida elevada? E lembre-se, a dívida brasileira está crescendo na ordem de R$ 1 trilhão por ano. Só o crescimento da dívida, o acréscimo dessa dívida. Então, esse país está fadado a pagar um serviço da dívida cada vez maior,
que é o que está acontecendo. Ó. Vamos para uma taxa Selic de 15%, que eleva a dívida pública brasileira muito por causa dos juros. E aí o governo começa a sugar recursos da sociedade privada, então torna o crédito muito mais complicado, porque todas as empresas estão disputando com o governo o dinheiro que está disponível para financiamento. O governo toma tudo isso aí para bancar a própria máquina pública, e aí você tem também uma maior volatilidade da economia, porque o governo acaba tendo que recorrer a terrível impressão de dinheiro, e a gente sabe onde que isso dá no final das contas, né? E aí então você tem um problema acessório aqui, justamente no sentido do crescimento econômico, uma consequência dessa estrutura problemática. Ou nas palavras dele, quanto mais você gasta, menos você cresce, e aí o governo basicamente perde a política fiscal como ferramenta de manejo, né? Então realmente a coisa já não funciona da forma como deveria funcionar. E aí o cara da Capital Investimentos aqui, que é o Carlos Viana de Carvalho, falou que é preciso no Brasil mudar o curso da política fiscal. Agora, ele sabe muito bem, né? Obviamente, todos eles sabem que isso não vai acontecer, é claro. Então, ele sentenciou, falou que não tem como ter um caminho melhor macroeconômico, favorável para o desenvolvimento da economia como um todo, que não passe pelo problema da dívida pública, do controle disso aí, né? Inclusive, isso torna praticamente impossível a tentativa do Banco Central de controlar a dívida, porque realmente o negócio sai do controle daquela história de taxa Selic, que aumenta um pouquinho a taxa de juros para controlar e tudo mais, porque a política fiscal está em uma trajetória insustentável, e isso aqui é perigoso pra caramba, meu amigo. Enfim, a partir daí você tem, como ele diz, né, uma via cíclica, que é o seguinte, que o governo, por um lado, gastando muito, faz parecer que a economia está crescendo, o desemprego cai e essa coisa toda, né? Só que aí você tem um problema de longo prazo considerável, que é uma perda de credibilidade na sustentabilidade da dívida do Brasil, o que obriga, é claro, o Banco Central a subir a taxa de juros para tentar abaixar a taxa Selic e fazer com que a coisa fique mais, abaixar a inflação, perdão, e fazer com que a coisa fique mais sustentável. E aí não tem de fato como isso se resolver. E aí tem o grande problema, a matriz desse problema aqui, que é o que eu falo. É claro que o governo Lula essencialmente é um governo gastador, que tem no gasto público o seu DNA, mas a estrutura econômica brasileira, orçamentária, é tão ruim, tão mal construída, constitucionalmente estabelecida de uma forma tão ruim, que é praticamente impossível fazer milagre dentro desse cenário. Não tem como você mudar por completo e tornar a dívida mais sustentável, uma coisa mais que possa, de fato, se manter estável ou até diminuir. Uma ou outra vez isso pode acontecer com muito esforço, com muita dedicação, com privatizações, igual aconteceu lá em 2022, mas é muito raro. Tem que ter muito esforço e o resultado nem foi tão grande, foram 50 bilhões de reais de superávit primário, que não chega nem perto de pagar o serviço da dívida pública. Por quê? 10 anos atrás, você tinha 85% das despesas sendo obrigatórias dentro do orçamento. Hoje, isso é 93% do total de gastos, né? E esse percentual já é superior às receitas do governo. Então, a receita cresce muito, mas as despesas crescem mais, crescem num ritmo maior, e aí o orçamento fica completamente desequilibrado. Então, o governo tem uma margem de 7% do orçamento total do lado das despesas para manobra, para acomodar algum tipo de superávit, o que tira a chance de o governo, principalmente um governo incompetente como o atual, conseguir equilibrar as contas. E aí, né, ele já mandou a real aqui, que a gente sabe muito bem, que este ano não vai ter mudança nenhuma, ano que vem não vai ter mudança nenhuma, ninguém acredita que 2025 e 2026 teremos algum tipo de equilíbrio. Os olhos estão voltados para 2027. E eu já digo aqui sem problema nenhum, sem risco de estar errando. 2027 vai ser o ano mais importante do ponto de vista econômico para o Brasil, mais do que o ano eleitoral 2026. O mercado está disposto a dar uma colher de chá para o Brasil em 2027.
tudo depende dos primeiros meses do próximo governo, independente de quem seja. Se esse governo sinalizar que quer o equilíbrio fiscal, que vai fazer mudanças estruturais, a economia brasileira vai conseguir respirar um pouco. Agora, se ele nem tocar nesse assunto, o próximo presidente, simplesmente continuar tocando o barco dessa forma, aí o Brasil acaba em 2027 mesmo. Meu amigo, o debate a respeito da isenção do imposto de renda segue a todo vapor e é um debate que tem tudo para se arrastar por algum tempo ainda. Eu já externalizei várias das minhas opiniões a respeito desse tema aqui no canal. Vou fazer isso novamente, analisando aqui 3 notícias com você. Todas elas da revista Veja, por sinal. A primeira fala de vários motivos, 7 na verdade, pelos quais a isenção do imposto de renda é uma má ideia. Eu concordo com alguns, com outros não, e eu vou explicar isso em detalhes aqui. De maneira geral, o grande ponto é o que aparece nesta outra notícia. A questão da queda na arrecadação do governo, que é ruim por um motivo. Eu vou explicar também qual motivo que é esse, para que você não me entenda mal. E por fim, o senhor Oriovisto Guimarães, que é senador do Podemos do Paraná, quer barrar esse aumento de imposto que foi proposto pelo Lula no projeto de isenção do imposto de renda, como sendo a contrapartida para a renúncia fiscal, e segundo ele, o que deveria ser feito é corte de gastos para compensar a grana que o governo vai deixar de arrecadar com a mudança na tabela. Eu apoio totalmente essa percepção dele aqui, mas vamos conversar então sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Pois bem, o que o pessoal da revista Veja, aqui o senhor Ricardo Rangel, na verdade, uma coluna dele, por que eles afirmam que a isenção do imposto de renda apresentada pelo governo Lula é uma má ideia? Logo de cara ele manda a real. O Lula está fazendo isso apenas para tentar recobrar a sua popularidade, não porque ele acredita nesse tipo de coisa, não acredita definitivamente, né? Enfim, o primeiro ponto que eles colocam aqui, que ele, né, o colunista, coloca, é a respeito da desproporção do pagamento de impostos e que a classe média seria privilegiada nessa história. Discordo totalmente desse ponto. Isso aqui para mim não tem nada a ver. É uma viagem total por parte dele. Agora, o segundo ponto é para mim o mais crucial de todos, que é justamente o fato aqui da renúncia de arrecadação, renúncia fiscal. O governo vai reduzir a quantidade de impostos arrecadados. Ah, mas o governo vai compensar aumentando o imposto de quem ganha muito. É, mas olha só, meu amigo, quem que garante que isso aqui vai acontecer? Aliás, eles explicam isso no terceiro ponto, né? Mas o problema do desequilíbrio fiscal é que você retroalimenta uma situação econômica ruim, que foi o que aconteceu quando, só de anunciar essa proposta. Lá atrás, o Haddad falou isso, né, em novembro do ano passado, que iria propor esse negócio da isenção e tudo mais. Isso caiu como uma bomba no mercado financeiro, o dólar foi lá para as alturas, a bolsa despencou, porque todo mundo compreendeu que isso representaria uma piora ainda maior no cenário fiscal já deteriorado do Brasil. Esse é o grande problema. Você tem uma piora das expectativas que se reflete em uma piora de investimentos, enfim, do cenário de negócios no Brasil, e no longo prazo se reverte também em se concretizando o pior dos cenários imaginados, o que é muito provável, a queda de arrecadação. Isso vai se reverter em uma questão fiscal que sempre inevitavelmente descamba para a inflação, desvalorização da moeda. Aí, meu amigo, o que já está ruim vai ficar muito pior, né? Se isso acontecer, se isso vier a acontecer, a minha recomendação para quem for beneficiado com essa medida, são 10 milhões de pessoas beneficiadas com essa medida, é muita gente, provavelmente aí você que me assiste deve ser beneficiado com isso de alguma forma. Minha recomendação é: pegue essa grana que vai sobrar agora a mais da sua remuneração, do seu salário, o imposto que o governo não vai te roubar, compra esse Bitcoin para salvar uma parte do seu patrimônio, porque o real vai se depreciar muito rápido com isso aqui, que é justamente o terceiro ponto colocado, né? Primeiro, que o projeto não vai passar do jeito que foi apresentado lá no Congresso Nacional.
Caso venha a passar, quem for prejudicado tendo que pagar mais impostos agora vai recorrer na justiça disso aí, ou vai tirar o seu dinheiro do Brasil, que é muito mais fácil, muito mais rápido, e aí o governo não vai conseguir compensar a questão da queda na arrecadação. Então, a redução é certa, a compensação de forma alguma. O pessoal segue aqui falando agora contra a tributação dos dividendos, que é outro ponto importante também. Não tem que tributar dividendos aqui no Brasil e eles explicam. O dividendo é isento hoje porque a tributação sobre o lucro é muito grande. É gigantesca, meu amigo. São 25% de imposto de renda mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. E a galera quer tributar os dividendos depois disso tudo ainda. Quer mais o que? Quer ficar com o lucro todo das empresas? Só pode, né? E aí, eles pontuam também que o governo criou essa proposta e parece não ter pensado, foi algo apressado, com certeza, parece não ter pensado nas consequências indesejáveis que esse tipo de interferência vai causar. Por exemplo, se você tributa dividendos, você diminui o incentivo para investir no Brasil. Um incentivo que praticamente já não existe. Até porque, né, tem esse negócio aqui do sexto ponto, patético, nada a ver, mas o sétimo ponto aqui é que o governo piora cada vez mais o setor tributário no Brasil, então tudo se transforma num caos, se transforma numa complicação, que já também acaba espantando o investidor. Aí você ainda cria mais um tributo, mais um imposto sobre o lucro. Quem que vai trazer dinheiro para o Brasil? Ninguém é maluco de investir num país com essas condições. E aí, bem, nós temos o segundo cenário aqui, então, que é o como os especialistas já preveem que a arrecadação vai cair. Então, o pessoal já está fazendo essa conta de fato, que é um impacto, vai ser um impacto considerável na base de arrecadação do governo. E o governo tem que ter, não tem que ter dinheiro, não tem que arrecadar, não tem que roubar de ninguém. Imposto é roubo, enfim, né? Eu sempre trato desses temas, eu sou libertário, você sabe disso, você sabe o meu posicionamento. Minha grande questão aqui, minha grande crítica desse ponto todo é o seguinte: você vai ter 10 milhões de beneficiados por essa medida às custas de todos os brasileiros, porque isso vai virar inflação de alguma forma. É certo que isso vai virar inflação, porque o governo vai ficar com um déficit maior, mais elevado. Então, o que vai se suceder disso? Dívida pública maior, bancada com dinheiro impresso do nada, que se reverte em alta de preços, depreciação da moeda, todo mundo mais pobre no final das contas. Então, parece justo para você isso aqui? Eu diria que é inevitável, tá? Eu acho que esse tipo de proposta aqui tem tudo para ser aprovado, porque o fator político pesa muito, mas quanto isso vai prejudicar a economia brasileira é uma coisa assim considerável. Ah, eu acho que não deveria passar. Meu amigo, tanto faz a essa altura do campeonato, a gente já está indo para o buraco de fato, só que eu acho importante abrir os olhos de todos para o fator da inflação. Isso aqui vai se transformar em imposto inflacionário. O governo Lula está trocando o imposto por outro, que vai incidir por todo mundo. É por isso que eu volto a dizer, quem tem condições de se proteger disso, se proteja o quanto antes, porque a coisa vai piorar muito. E não é difícil, não é impossível botar uma jabuticaba nesse projeto, tirando a renúncia fiscal do governo, com esse negócio do imposto de renda, do cálculo da meta fiscal. E aí, beleza, pode deixar isso rolar sem problema, vai alimentar a dívida pública, mas não vai derrubar o governo. Eu não duvido que isso aconteça, é a solução perfeita para todo mundo. O senhor Oriovisto Guimarães fala aqui, né? Ele quer propor lá no Senado que o governo corte gastos para compensar os 27 bilhões. E aí, meu amigo, vamos lá, né? 27 bilhões de reais de renúncia é um número muito conservador. É muito maior do que isso aqui, sem sombra de dúvidas, né? Então ele cita vários pontos aqui que poderiam acontecer, corte de benefícios, né? E tudo mais, enfim, né? Falou aqui que o governo também poderia cortar na própria carne aqui, reduzir e etc, né? Mas o fato é, tem tudo para ser aprovado, tem tudo para passar e tem tudo para se transformar em mais uma bomba inflacionária. O mercado já tomou consciência disso, já sabe que é um caminho quase que inevitável. Infelizmente, né, é assim que se faz as coisas no Brasil. Não há compromisso fiscal, não há compromisso de equilíbrio econômico, nada disso. Há apenas interesse político. Se às custas da economia brasileira no longo prazo, ninguém liga,
vão aprovar isso agora para vigorar, sei lá, no ano que vem, ano eleitoral, vão colher os louros políticos disso, e o próximo presidente que se lasque, e o povo brasileiro que se lasque pelo resto de sua vida. Vamos lá, né? A gente meio que sabia que isso iria acontecer. Desde que as primeiras imagens do filme Branca de Neve, o live action aí da Disney, foram divulgadas, a gente já sabia que seria uma bomba. Eu tenho falado disso aqui no canal desde aquela época. E depois vieram as entrevistas da Rachel Zegler, da própria Gal Gadot, enfim, que pioraram muito mais a expectativa e deixaram todo mundo consciente de que este seria um filme lacrador. Mais um filme lacrador da Disney que ninguém aguenta mais. Pois é, acontece que talvez Branca de Neve seja o último filme lacrador da Disney, porque o resultado foi tão ruim, tão decepcionante do ponto de vista da criação artística, da recepção crítica, enfim, que o pessoal de fato vai repensar bastante essa estratégia, a estratégia woke que tem tomado conta do cinema na Disney há um bom tempo e tem trazido prejuízo em cima de prejuízo. Vamos conversar sobre mais esta bomba cinematográfica aqui, que é o novo Branca de Neve, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, Branca de Neve finalmente estreou e não temos os dados ainda consolidados, né? Só vamos ter depois deste final de semana, estou gravando este vídeo na sexta-feira, então realmente a gente não sabe qual vai ser o desfecho. As expectativas estão aí na casa dos 100 milhões de dólares dentro dos Estados Unidos e fora, somando tudo a bilheteria global. Não sei se chega nisso não, tá? Não estou muito empolgado com a bilheteria desse filme, mas pra mim não faz a menor diferença. Não vou ver esse filme no cinema, obviamente, provavelmente não o verei quando for lançado em algum streaming, no Cine Torrent aqui da cidade, enfim. Não pretendo ver esse filme, porque pra mim ele representa o que há de pior em matéria de cultura hoje no Ocidente. Essa coisa extremamente chata de woke, lacração, progressismo em absolutamente tudo. As imagens iniciais trouxeram um problema, é claro, do casting, logo de início. O problema do casting foi muito sério. Por quê? Caramba, eu vou falar de novo que eu já falei em outras oportunidades. A Rachel Zegler parece que ela é uma ótima atriz, canta muito bem, já teve papéis importantes, mas ela não é tão bonita assim, né? E ela não é tão branca assim também. E é claro que agora a gente sabe que o filme explica que a beleza não é o foco principal, que ela se chama Branca de Neve por causa de outro motivo, não pela cor da pele, etc, etc. Bem, quando as imagens saíram, a única referência que a gente tinha era da Disney. Ela lançou em 1937 aquele clássico Branca de Neve, que mudou tudo praticamente em matéria de animação, uma grande referência, uma coisa que não deveria ser mexida, não deveria ser tocada. E aí, é claro que a referência, até pelo figurino que foi apresentado da Rachel Zegler, era aquele filme. Então, a gente tomou por referência a história, o background, mesmo sabendo que haveria algumas mudanças, mas a disputa, o plot principal, seria ela contra a Rainha Má, que é a Gal Gadot, que é bonita, né, meu amigo? E aí é mais bonita que ela. Acho que isso é inegável. É um consenso. Então, né, o pessoal meio que criticou o casting para esse filme justamente por causa dessa discrepância. Enfim, né? Depois veio a polêmica dos anões, e aí é outra lacração. Nesse meio termo, inclusive, teve algumas entrevistas da Rachel Zegler falando que não, a Branca de Neve não vai ser salva pelo príncipe, porque ela é empoderada, porque ela é uma líder, e é chatice toda que ninguém aguenta mais. Se toda a princesa da Disney fosse assim, a Disney não seria o sucesso que é. Engraçado, o pessoal, né, as feministas deveriam reconhecer isso. O poder que a princesa da Disney tem, esse padrão, né, Disney de princesa tem. As grandes personagens, é claro, você tem aí o Mickey, né, você tem o Simba, beleza, tudo bem. Os bichos, né, os animais. Os grandes personagens humanos da Disney no cinema são
princesas. Ninguém lembra do príncipe. Você lembra do príncipe do filme de 1937, da Branca de Neve? Você lembra do príncipe aí da Pequena Sereia? Eu nem lembro direito dele, enfim. A gente lembra aí da Fera, da Bela e tudo mais. Mas pensa, os grandes personagens são, de fato, as princesas da Disney, daquele jeito típico que a gente conhece. E até um pouco disruptivos, como foi o caso de Frozen, que trouxe uma proposta diferente com duas princesas e que funcionou bem pra caramba, personagens carismáticas e que se estabeleceram firmemente aí na cultura pop também, passaram a fazer parte do rol das grandes princesas da Disney. Mas não, o pessoal quer desdizer isso aí. Aí veio o negócio depois dos anões, né, para piorar tudo ainda mais. Aí veio o cara lá do Game of Thrones, o anão lá, e falou que não podia ficar estereotipando, aquela coisa. Aí saiu uma foto com as criaturas mágicas, que seriam as 7 criaturas mágicas, e caramba, aí o negócio desandou. Quando aquilo, se a gente tinha dúvidas de que podia, ainda acreditava que talvez pudesse dar certo, quando saiu aquela foto, meu amigo, acabou, aí já era. Depois a Disney voltou atrás e fez isso daqui, né? Esses anões horríveis em CGI, horrorosos, uma coisa medonha. E quem já viu o filme fala que vale da estranheza total. Não tem como aceitar isso de forma normal, como sendo um padrão de CGI interessante, não. É um negócio realmente constrangedor de se ver. E aí, meu amigo, a vaca foi para o brejo, de fato. Inclusive o pessoal fala isso, né? Que os anões são assustadores. Aliás, a expectativa estava tão ruim, mas tão ruim para esse filme, que o pessoal tá comemorando aqui agora, né? As críticas, que o filme não é um desastre. Todo mundo tava esperando que o resultado final fosse um desastre, mas não é. Agora, é importante frisar também que ninguém sabe qual que é o filme real da Branca de Neve que iria ser lançado. O que nós temos hoje é um remendo do remendo do remendo, uma resposta a todas as críticas negativas que o filme recebeu muito antes de sua estreia. Com certeza ele foi modificado em muitos aspectos, aqui os anões estão aí de prova, e provavelmente o plot também foi alterado para não deixar a coisa tão progressista, tão lacradora, tão woke. Assim, é a Disney já se arrependendo do que tem feito e sentindo a água bater no bumbum, sentindo o peso dos fracassos se acumulando, porque não é só na linha principal da Disney que isso tem acontecido, não é o único ponto. Também nas franquias que a Disney foi adquirindo ao longo do tempo, verdadeiras minas de ouro, Star Wars, Marvel, olha quanto dinheiro que isso deu para a Disney, em tempos recentes inclusive, e no passado. Mas a Disney está flopando vários filmes e várias séries desses universos. Por quê? Ninguém aguenta mais essa lacração sendo enfiada goela abaixo de todo mundo. E talvez Branca de Neve, sim, seja o último suspiro woke da Disney. O pessoal da Veja fala, né, que isso aqui é efeito da era Trump. Não, isso vem de muito antes. Independentemente do resultado das eleições, se a Kamala Harris tivesse vencido, esse filme ia ser um fracasso do mesmo jeito, porque é o público que não aguenta isso. O público não tolera mais essa forçação de barra que não traz qualidade cultural, qualidade artística, não agrega nada, apenas destrói, apenas mancha a memória, a história de um filme que é um clássico indiscutível. Um filme que ganhou um Oscar honorário logo no seu lançamento, pelo tudo que ele representou logo de cara. Enfim, é uma situação até vergonhosa para a Disney e já parece de fato que eles entenderam isso. Entenderam que esse filme é constrangedor em vários níveis e mais piora do que qualquer outra coisa, né? Que a Pequena Sereia também, né, dispensa comentários, enfim, né? O que acontece? A Disney provavelmente vai abandonar a onda woke porque ninguém paga para ver isso. Não tem fundos, não tem grana, não se reverte em dinheiro. Muito pelo contrário, se reverte, como temos visto em vários casos, em repulsa. Se reverte em o pessoal desaprovando o projeto em si antes do produto final ser realizado. Porque a forçação de barra é tão grande que o pessoal simplesmente não leva a sério, já repudia antes mesmo
da exibição nos cinemas começar. Olha aí, meu amigo, você está preparado para pagar mais caro na sua energia elétrica? Mas como assim mais caro? A tarifa já não subiu agora no mês de fevereiro, que teve uma alta brutal em absolutamente tudo em matéria de preços, especialmente da energia elétrica por causa do fim do bônus de Itaipu e aquela coisa toda? Pois é, acontece que tem um cenário pior pela frente, ao que tudo indica, de acordo com o pessoal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, que faz as previsões a respeito daquela questão das bandeiras tarifárias que podem, né, aumentar o custo da tarifa de energia elétrica. Pois é, em um dos cenários projetados por eles, nós teremos bandeira vermelha de julho até dezembro deste ano, sim, metade do ano com vigência de bandeira vermelha, nível 1 e nível 2, o que vai encarecer pra caramba a energia elétrica brasileira. E aí você sabe para onde que o índice IPCA vai nessa história? Aquele papo de que a partir da metade do ano o índice iria começar a se ajustar e ficar no centro da meta, vai ficar ainda mais difícil com a energia elétrica ficando mais cara. Fora o quanto que isso vai piorar a nossa vida, não é? Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto, analisar esses dados. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eles que fazem essa análise a respeito da viabilidade ou não de se adotar uma bandeira tarifária. Quem vai fazer isso, a adoção dessa bandeira, é a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, e obviamente é um componente político muito forte nessa decisão. A gente sabe o quanto que o governo força a barra por causa disso, mas o governo não faz milagre também. A tarifa sobe por uma razão, por um motivo específico. E o problema realmente está na questão do nível dos reservatórios, do armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas, porque se esse nível cai muito, a oferta das hidrelétricas cai também, de energia elétrica, de carga, e aí as termoelétricas precisam trabalhar com mais intensidade, elas geram uma energia mais cara, logo a tarifa final fica elevada para todo mundo. Isso é rateado para todos os consumidores no Brasil quando isso acontece. Então, assim, nos cenários avaliados, não é o único cenário avaliado, tá? Tem mais cenários sendo vistos, mas nesse cenário, em um desses cenários, o nível dos reservatórios aqui no Sudeste e no Centro-Oeste vai cair consideravelmente em meados deste ano, o que vai fazer com que os custos aumentem bastante nesse período. Estamos falando aqui de uma bandeira amarela a partir de maio. Maio tá chegando aí, meu amigo. Tô no final de março agora. Maio é logo ali. Já uma bandeira amarela em maio castigando o consumidor brasileiro. O brasileiro, de forma geral, todo mundo tem energia elétrica nesse país, ó, praticamente todo mundo, né? Então já começa a castigar o brasileiro em maio, só que a partir de julho, ou seja, maio e junho, ficaria a bandeira amarela, a partir de julho, bandeira vermelha até o final do ano, nível 1 ou nível 2. Aqui tem os valores, né, das bandeiras tarifárias. A bandeira verde não tem cobrança adicional nenhuma, são as condições mais favoráveis de geração de energia elétrica. Aí o patamar fica mesmo só o básico, que deveria ser o normal, o padrão aqui. Quando começa a piorar, nós temos uma bandeira amarela, que as condições aqui se tornam menos favoráveis, e a cada 100 kWh consumidos, há um aumento aqui de quase R$ 2,00 na tarifa cobrada. A bandeira vermelha nível 1 é uma condição bastante difícil de geração de energia elétrica. As usinas mais caras são acionadas e isso aumenta a cada 100 kWh R$ 4,46 na conta, na tarifa de energia elétrica. E quando chega na bandeira 2, que é realmente o negócio mais complicado, o cenário mais complicado, aí a cada 100 kWh há um acréscimo de R$ 7,87 na tarifa por
cada 100 kWh. É uma piora considerável de fato aí. Então, chegaríamos no final do ano com uma dessas duas bandeiras ou talvez um revezamento entre elas, a depender das situações. Uma coisa bastante ruim, sem sombra de dúvidas. Estamos desde dezembro com a bandeira verde, mas você lembra que em parte do ano passado tivemos bandeira vermelha também. Aliás, a perspectiva do mercado era de que houvesse bandeira vermelha até o fim do ano. Por algum motivo entrou a bandeira verde, aí eu já não sei dizer se tem politicagem ou não. Errei a vinheta aqui, né? Mas enfim. O ponto é o seguinte. O que isso representa na prática em valores? Um aumento considerável, sem sombra de dúvidas, na tarifa de energia elétrica. Tem aqui o estudo do pessoal da CCEE, são 124 páginas, um negócio muito bem detalhado, muito bem ponderado mesmo, né? E eu não entendo bulhufas desse negócio. Eu acredito se tratar dessa parte aqui, o resumo do que eles falaram. Aqui nós temos, né, o gráfico mostrando o PLD gatilho. Esse negócio de PLD gatilho aqui é o que define a bandeira tarifária mesmo, né? Então tem um cálculo para se chegar nisso e se estabelece o PLD gatilho. Quanto mais alto ele for, maior tem de ser o custo da energia elétrica ou a obrigatoriedade de se adotar uma bandeira tarifária para compensar isso. Você pode ver que esse PLD gatilho foi nas alturas aqui no ano passado, né? Entre agosto, aliás, agosto estava baixo ainda, mas setembro e novembro, entre setembro e novembro a coisa disparou, sendo que outubro bateu no nível 600. Isso aqui, na verdade, é o valor do megawatt-hora, né? Então, R$600 o custo aqui desse megawatt-hora que aconteceu lá. Aí, quando você vem para esse pontilhado aqui, você tem a projeção, né? Que o PLD gatilho projetado para os próximos meses. Estamos em março de 2025, já temos um patamar que já está elevado, olha aqui, já está bastante elevado, está nesse nível de bandeira tarifária vermelha lá do passado, mas enfim. E você tem essa projeção, essa daqui é um pouco mais tênue, você tem uma alta aqui que vai ensejar algum acréscimo, sem dúvidas, entre julho e agosto desse ano, mas com uma tendência de queda logo na sequência. Porém, você tem uma outra projeção aqui, aliás, outras projeções que mostram um cenário mais desfavorável. Olha essa curva aqui subindo a partir de junho. Então, nesse cenário, você teria uma bandeira tarifária talvez um pouco mais elevada aqui entre abril e maio, e depois, lá para o final do ano, você teria sim algum acréscimo considerável na faixa dos R$400 isso aqui. Não chega aos 600 lá de outubro do ano passado, mas é um patamar muito alto, sem sombra de dúvidas, né? Então, entre outubro e janeiro do próximo ano, estaríamos com essa vigência de algum acréscimo aqui. Só que tem um cenário que projeta isso ainda pior. Olha essa condição apresentada aqui, né? Veja que em maio e junho você tem um patamar crescente se elevando que vai subir consideravelmente no final, na parte final aqui no semestre final de 2025 e que vai ensejar, sem sombra de dúvidas, bandeiras tarifárias vermelhas. Se um ou dois, depende do mês, provavelmente aqui em setembro, uma bandeira tarifária 2. Agora, isso aqui é suficiente para nós entendermos como que há uma projeção realista de problemas nesse sentido. São 4 cenários ao todo projetados pelo pessoal da CCEE. O cenário 1 leva em consideração a precipitação de janeiro a junho de 2018. Já o cenário 2 considera as chuvas de 2021. E os cenários 3 e 4 avaliam as projeções deste ano. Cenário para a bandeira amarela em maio é praticamente certo. 3 de 4 cenários apresentam isso aqui. Bandeira vermelha em junho aparece em 2 dessas 4 hipóteses e a bandeira vermelha em julho em 3 desses 4 cenários. Ou seja, a probabilidade de termos essa alta na energia elétrica em algum momento do segundo semestre desse ano é real e é bastante alta, eu diria. Prepare-se aí, meu amigo, para pagar ainda mais caro na energia elétrica e aí você sabe, o índice IPCA vai para as alturas nesse cenário, piorando o que já estava muito ruim. Meu amigo, como bem sabemos, o Lula está desesperado com a sua queda na popularidade, que aparece reforçada pesquisa após pesquisa. É impressionante, parece que não tem fundo
para isso. E agora o Lula vai apostar, é claro, em campanha publicitária, em propaganda. Ele não vai apostar em fazer um governo melhor, até porque ele é incapaz de seguir por esse rumo. Então ele vai para aquilo que já funcionou no passado, que é tentar enganar as pessoas, tentar ludibriar os otários. E aqui ele está colocando foco na isenção do imposto de renda, que é uma jogada política dele bastante irresponsável, mas o cara tá aí para isso mesmo, não quer nem saber. Vai apostar todas as fichas para tentar se manter relevante do ponto de vista econômico. E aquele negócio, o governo está tentando ganhar os brasileiros no gogó, de fato, mas a gente sabe muito bem que isso não vai funcionar. Ele não vai convencer ninguém, não vai enganar mais o povo. O Lula não tem mais essa capacidade. O grande problema é o que ele vai fazer com o Brasil enquanto ele tenta seguir por esse caminho. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né, o Lula está investindo pesado nesse sentido, né, investindo inclusive grana. A gente sabe muito bem que o governo Lula gasta muito dinheiro em matéria de publicidade, trouxe o Sidônio Palmeira para tentar reverter isso aí de fato. Enfim, já nesta semana, o governo colocou no ar uma série de campanhas publicitárias falando desse negócio aí, por exemplo, né, da isenção do imposto de renda. Não é só isso, tem outros pontos também. O resgate de símbolos nacionais e a promoção de programas sociais. Pois é aquele papo velho que a gente conhece muito bem. O negócio da isenção do imposto de renda é o mais importante. É uma promessa de campanha do Lula que, obviamente, ele precisa tentar cumprir de alguma forma, ou pelo menos dizer que tentou, mas o Congresso Nacional não deixou, passar a culpa para os outros, porque ele vai ser cobrado disso sem sombra de dúvidas, né? Inclusive aqui já está circulando peças publicitárias nesse sentido. Eu não vi ainda, mas já estão em circulação. Já há alguns dias também, inclusive, né? Tem o ponto aqui do nacionalismo também, né? Vão lançar uma campanha Brasil dos Brasileiros. É engraçado, meu amigo. É engraçado como... Eu falei isso lá na época das eleições municipais sobre o Guilherme Boulos. A esquerda, para se manter relevante, ela tem que fingir que é de direita. É impressionante. Agora o Lula vai ficar pagando de patriota, falando que é patriota, defende o Brasil e tudo mais, né? Brasil dos brasileiros. Com certeza ele vai fazer alguma coisa no sentido aqui de alfinetar os Estados Unidos, talvez, não sei, né? Parece que a campanha vai acontecer melhor lá na Bahia, vai aparecer de uma forma mais intensa no primeiro momento por lá. Além disso, é claro, o governo vai apostar na propaganda dos programas assistencialistas que ele tem feito, que, aliás, é a única coisa que o PT fez até hoje, né? Se você parar para pensar certinho, o PT só fez para o Brasil, além de quebrar o Brasil, além da corrupção, dessas coisas todas, né? Só programas assistencialistas. É impressionante. É um partido que só vive disso, de comprar o eleitorado com esmolas estatais. Não tem outra opção, não tem outra proposta, não tem outra ideologia. Então, o pessoal aqui, né, vai fazer o destaque de programas como Farmácia Popular, Pé de Meia e coisa do tipo aí, né? Também vão fazer uma campanha chamada Prospera Mais, voltada para empreendedores. Olha aí, a esquerda pagando de direita, não empreendedor. Temos que valorizar o empreendedor, aquele que produz no Brasil. Papo de direita, isso aí, mas é o que a esquerda tem que fazer. Se a esquerda veicular as suas próprias ideias, o comunismo, a ideologia de gênero, a diabolização do empreendedor, o Estado como indutor da economia, tudo no Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado, a esquerda não elege nem zelador de condomínio, que dirá ganhar a presidência da República. Então, para o Lula tentar, ele sabe disso, para ele tentar recuperar a própria popularidade, ele não tem alternativa a não ser fingir que é de direita. E bem, a partir daí nós temos esse cenário de fato de uma série de tentativas aqui de melhorar a imagem do Lula à base de muita propaganda. Joseph Goebbels purinho
esse governo. Então, né, aqui o governo tem contratos de publicidade que se encerram em maio, então por isso que o governo está gastando tudo agora, porque ele tem que gastar. Se ele não gastar essa grana toda, se ele não executar o orçamento, o montante que, que vai ser autorizado para 2026, que é um ano eleitoral, vai ser reduzido também, porque é assim que funciona no Estado. Não está gastando, então não precisa. Vamos diminuir isso aí. Pois bem, né? Então o governo vai gastar tudo visando, né, 2026, para ter recursos abundantes lá para a campanha eleitoral. Você sabe muito bem que grana de publicidade para o governo é o pagador de impostos bancando campanha eleitoral para o presidente, para o governante, né? Então, o Lula tá indo para a tentativa de ludibriar os otários mesmo, né? Ganhar os brasileiros no gogó. Do que o Lula tá falando? Quais pontos que ele tem falado aqui de maneira geral? Tem falado aqui sobre segurança pública, acredite ou não. Eu fiz um vídeo aqui, né? O Lula dizendo que vai acabar com a República do roubo de celular, alguma coisa assim que ele falou, né? Que não pode, esse negócio não pode seguir dessa forma e tudo mais. Enfim, né? O Lewandowski aqui, inclusive, acabou sendo desdizido pelo Lula. O Lula contradisse o seu próprio ministro da Justiça, porque o Lewandowski falou aqui, né, que é um erro, que o pessoal fala que a polícia prende, o judiciário solta. Caramba, meu amigo, e aquela policial que foi lá, você viu, né, com aquele rolo de 16 prisões lá, 16 crimes cometidos por um cara que já estava solto de novo nas ruas praticando delitos, né? Enfim, e aí, o que acontece? O Lula entrou nesse papo aí, né? Falou aqui, lá atrás o Lula falou que não aceita que o jovem aqui roube um celular, né? Um rapaz aí sendo assassinado pela polícia, etc. Já mudou totalmente esse debate, já mudou totalmente esse discurso. Não, agora nós temos que acabar com a República dos Ladrões de Celular, né? Que o gogó com goró abençoado, como diz o Mário Sabino, né? Que escreveu essa coluna da Metrópolis aqui, né? O cara gosta de dar aquela lubrificada nas cordas vocais com a água que passarinho não bebe. Mas o Lula tá partindo para isso, inclusive para o tema religioso, para o tópico religioso. Falou ali do lado de um padre também, rezou um Pai Nosso e um negócio desse tipo para tentar enganar a população, para tentar melhorar a sua imagem pública, né? Infelizmente, para o horror do Lula, isso não vai acontecer, o cara já está queimado demais e não há mágica, não há malabarismo que seja suficiente para mudar a percepção muito acertada que o povo brasileiro tem desse desgoverno do Molusco. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.